Nos últimos anos da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro desmoronava diante da guerra, do nacionalismo e das divisões internas. Surgiu uma ideia que poderia ter mudado dramaticamente a história da Europa: a transformação do Império em uma federação chamada Estados Unidos da Áustria. Parece uma história de universo alternativo, mas foi uma proposta real para salvar o Império em colapso, dando autonomia a seus diversos grupos étnicos em uma estrutura federal. Semelhante ao modelo dos Estados Unidos da América, porém na Europa Central do século XX, neste vídeo vou explicar do que se tratava essa proposta, quem a apoiava ou não, por que fracassou e como o mundo seria se tivesse funcionado. A Primeira Guerra Mundial não apenas redesenhou fronteiras, ela apagou completamente impérios. Os impérios russo, alemão, otomano e austro-húngaro foram todos varridos em apenas alguns anos. Nem todos esses colapsos eram inevitáveis, ao menos como ocorreram. O Império Austro-Húngaro, por exemplo, chegou perto de tentar algo muito diferente antes de desmoronar completamente. Chamava-se Estados Unidos da Áustria, um plano proposto para transformar o velho império em uma federação moderna, onde cada um dos principais grupos étnicos e culturais teria seu próprio estado sob um guarda-chuva imperial compartilhado. Mas antes, acho que devemos fornecer um contexto histórico rápido. O Império Austro-Húngaro era, em muitos aspectos, um dinossauro político. No início do século XX, ele havia sido remendado a partir de vários antigos reinos, ducados e regiões étnicas. Após o compromisso austro-húngaro de 1867, o império já estava essencialmente dividido em dois: Áustria, que controlava a região conhecida como Cislitânia, e Hungria, que controlava a Translitânia. Cada um tinha seu próprio governo, leis e parlamento, mas ambos respondiam ao mesmo imperador e compartilhavam coisas como o exército e a política externa. O compromisso ajudou a equilibrar o poder entre os austríacos alemães e os magiares húngaros, mas ignorou completamente os outros grandes grupos do império: os eslavos, os poloneses, os romenos, até mesmo os italianos, entre outros. Esses grupos eram tratados como cidadãos de segunda classe em suas próprias terras. Na Hungria, os magiares impuseram políticas agressivas de magiarização, tentando forçar minorias como eslovacos, croatas e romenos a adotar a língua e cultura húngaras. A Áustria era mais tolerante, mas ainda injusta, enquanto o nacionalismo varria a Europa. Entre os séculos XIX e início do século XX, muitos no Império passaram a se identificar mais com suas comunidades étnicas ou linguísticas do que com a monarquia dos Habsburgos. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, o Império Austro-Húngaro já era uma frágil casa de cartas. Em 1917 a 1918, já era evidente que o Império chegava ao fim. A guerra foi um desastre. Havia escassez de alimentos, inflação, derrota militar e deserção em massa. Todas essas coisas estavam destruindo o Império. O governo central em Viena havia perdido quase toda a credibilidade. O imperador da época, Carlos I da Áustria, ou Karl I, havia assumido o trono de Francisco José em 1917 e era muito mais voltado para reformas do que seu tio. Ele acreditava que a única maneira de salvar o império era transformá-lo de uma monarquia dual em um estado federal, onde cada grupo étnico pudesse se autogovernar, permanecendo parte de uma unidade política maior. Isso levou ao anúncio do Manifesto Imperial, ou às vezes chamado de Manifesto do Povo, em 16 de outubro de 1918. Nele, Karl declarou sua intenção de reorganizar a parte austríaca do Império em uma federação de estados nacionais autônomos. Esse estado federal manteria a estrutura do Império: imperador, exército, política externa, mas cada nacionalidade cuidaria de seus próprios assuntos internos. Vale notar que o manifesto tecnicamente só valia para a parte austríaca do Império. A metade húngara, após o compromisso de 1867, tinha governo próprio e resistia a qualquer tentativa de federalização ou concessão de autonomia às nacionalidades sob seu domínio. O objetivo era dar aos tchecos, poloneses, eslavos, ucranianos e outros autonomia suficiente para evitar que declarassem independência total. Como isso ficaria em um mapa? O manifesto era vago nos detalhes, o que imagino era parte do problema.
Mas com base no que Carlos e seus conselheiros pareciam imaginar, podemos montar uma ideia aproximada do que a nova estrutura federal poderia ter incluído. Primeiro, a Áustria Alemã, núcleo germânico do Império com Viena, Alta e Baixa Áustria, Tirol e Estíria. Depois, Boêmia e Morávia, que formariam um estado tcheco, área da atual República Tcheca. A Galícia dividida entre poloneses no oeste e ucranianos ou rutenos no leste. Carniola e Caríntia, região majoritariamente eslovena, Croácia e Eslavônia formariam uma área eslava do sul, talvez junto com Dalmácia e Bósnia. A Bósnia e Herzegovina poderia ser uma unidade autônoma pela mistura única de croatas, sérvios e bósnios. O que ainda dura hoje. A Transilvânia seria difícil, pois era controlada pela Hungria. Apesar de minoria, os romenos eram grande parte da população. Bucovina, uma região multiétnica com ucranianos, romenos e alemães, Trieste e Tirol do Sul, áreas de língua italiana. Isso seria contestado, pois a Itália mostrava que a solução federal não resolveria tudo. E a Hungria, que em teoria poderia ser sua própria unidade dentro da federação, mas na realidade rejeitou completamente a ideia. Essa configuração poderia resultar em 10 a 15 Estados-membros dependendo das fronteiras e da participação da Hungria. Cada unidade teria sua legislatura, administração, direitos culturais, cuidaria da educação, leis de idioma e economias locais, enquanto o governo federal cuidaria da defesa e diplomacia. A principal força por trás da proposta dos Estados Unidos da Áustria era o imperador. Ele foi um dos raros monarcas europeus da época que tentou adotar reformas liberais. Sua visão era apoiada por vários políticos modernos, especialmente em Viena e entre grupos étnicos menores que temiam ser engolidos por nacionalismos maiores. Líderes eslovenos, croatas e rutenos viam o federalismo com cauteloso otimismo, preferindo-o ao governo húngaro ou à absorção por um novo Estado desconhecido. Alguns intelectuais, burocratas liberais e membros da Igreja viam isso como a única forma de preservar a diversidade cultural do Império. Mas a elite de Viena não queria ver a capital reduzida a uma cidade insignificante em um pequeno estado austríaco-alemão. E assim, apesar de suas intenções nobres, a proposta tinha quase nenhuma chance de sucesso. A oposição era esmagadora. Primeiro e mais importante, a Hungria rejeitou completamente. A elite dominante via o federalismo como uma ameaça direta ao seu poder. O parlamento húngaro não queria dar autonomia a eslovacos, romenos ou croatas. Quando Carlos anunciou o manifesto, a Hungria declarou independência total da Áustria em 31 de outubro de 1918, encerrando a monarquia dual. Eles não sabiam que a consequência seria o Tratado de Trianon e a perda total das terras. O federalismo parecia uma ótima ideia, mas já era tarde demais. Mas também os principais movimentos nacionalistas, especialmente os tchecos, poloneses e eslavos do sul, já tinham superado a ideia de reforma. Eles trabalhavam com as potências aliadas, como Grã-Bretanha, França e Estados Unidos da América, buscando pleno reconhecimento e independência. E os próprios aliados não tinham interesse em manter o Império unido. Eles achavam que dividir a Áustria-Hungria enfraqueceria para sempre a Alemanha e aliados. Os 14 pontos do presidente Woodrow Wilson, que abordamos em vídeos anteriores, incluíam apoio à autodeterminação, que os nacionalistas usaram para justificar a independência total. A Itália também recebeu a promessa de partes do Império, Tirol do Sul, Ístria, Dalmácia, para entrar na guerra com os aliados. Por fim, o exército e a economia do Império já colapsavam. Não havia exército para impor reformas, dinheiro para pagar funcionários públicos e confiança entre os grupos étnicos. Parece que o maior problema deles foi a ideia ter vindo tarde demais. As identidades nacionais já estavam solidificadas. As pessoas não se viam mais como súditos leais dos Habsburgo, mas como tchecos, eslovacos, eslovenos, poloneses ou croatas. A guerra os levou ao limite. Suponha que isso realmente aconteceu. Imagine se isso tivesse ocorrido em 1916, quando ainda tinham força e descentralizaram o governo criando uma Constituição Federal. Veja alguns possíveis desdobramentos. Poderia ter existido um superestado na Europa Central, surgindo como uma forte união federal multicultural, semelhante a uma versão antecipada da União Europeia. Com mais de 50 milhões de pessoas, teria sido um dos maiores países da Europa. Segundo, não haveria anexação da Áustria pelos nazistas. Sem uma Áustria alemã enfraquecida para absorver, Hitler teria enfrentado mais dificuldades ao expandir-se para o leste.
o Anschluss provavelmente não teria acontecido ou teria enfrentado mais resistência. Uma Áustria federal forte poderia ter contido as ambições da Alemanha e da União Soviética e evitado a confusão na Iugoslávia, ao invés de criar uma união frágil entre os eslavos do Sul. Um sistema federal permitiria que cada um tivesse sua identidade. Os direitos das minorias teriam sido protegidos, em vez de haver grandes minorias alemãs na Tchecoslováquia ou minorias húngaras na Romênia, que se tornariam grandes pontos de conflito. Nos anos seguintes, o sistema federal poderia ter garantido direitos culturais e linguísticos para todos. E finalmente é um exagero, mas é possível que uma Europa Central estável teria reduzido as causas e a probabilidade de uma Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos mudado como ela aconteceu. Claro, não seria uma utopia. Havia riscos, divisões internas, disputas de poder, reação autoritária e possível interferência estrangeira. Os Estados Unidos da Áustria podem parecer uma nota de rodapé na história, mas foi uma chance real, ainda que pequena, de salvar pacificamente um dos impérios mais complexos da Europa. Isso fracassou por vários motivos, principalmente porque veio tarde demais e não ofereceu o suficiente para pessoas que já pensavam além do império. Obrigado por assistir, até a próxima aqui no Armchair Historian Televisão para mais conhecimento.